Muita gente sempre fala, tive um familiar que teve um aneurisma. O que é um aneurisma? Por que ele acontece? Como que ele pode ser detectado? Como tratar? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, gente, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou cardiologista, sou especialista também em clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal a gente fala sobre temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é estudante de medicina, que é médico, ou mesmo você que não é, mas está querendo conhecer mais sobre o seu corpo, sobre as doenças, saber como prevenir, como tratar, como se cuidar melhor. Todo mundo é muito bem-vindo aqui no canal. Vamos falar então sobre o aneurisma? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um aneurisma. Basicamente, um aneurisma, ele é uma dilatação de um vaso. Imagina que os nossos vasos são canos que levam sangue por todo o corpo. Quando uma artéria, ela dilata, nós temos um aneurisma. Esse aneurisma ele pode ser de vários tipos, como por exemplo os aneurismas saculares, em que você tem o vaso e dele sai ali como se fosse um saquinho para fora, onde acontece o aneurisma, como por exemplo os aneurismas cerebrais, que acontecem nos vasos do cérebro, são desse tipo. E nós temos também os aneurismas fusiformes, que são aqueles aneurismas que dilatam o vaso como um todo. Então nós teríamos o vaso, que seria um tubo, em determinado momento ele fica mais dilatado. Os aneurismas eles podem ser congênitos, em que a pessoa nasceu com ele, como é o caso da maior parte dos aneurismas cerebrais, mas ele pode ser também adquirido. Na maior parte das vezes o adquirido ele é causado por questões de hábitos de vida, como principalmente o cigarro. O cigarro é uma grande causa de aneurisma, mas também a pressão descontrolada pode levar a aneurismas adquiridos. Também existem os aneurismas traumáticos, em que eles são causados por uma lesão direta no vaso. Por exemplo, a pessoa levou uma facada e pegou uma artéria, fez uma ruptura, fez um cateterismo e no cateterismo rompeu o vaso. Isso pode gerar também aneurismas, né? Que não são aneurismas verdadeiros, muitas vezes a gente chama de pseudo-aneurisma, mas o conceito aí é o mesmo. Então, basicamente, o aneurisma ele pode acontecer em qualquer vaso, mas os que são mais comuns e mais estudados são os aneurismas cerebrais, que eu não vou focar muito aqui porque eu já falei sobre eles lá no vídeo sobre o AVC. Se você não viu ainda, clica aqui e assiste logo depois desse. E os aneurismas de aorta. A aorta é a principal artéria do nosso corpo. Ela sai do coração e ela que vai emitir todas as outras artérias que acabam distribuindo sangue para todos os órgãos do nosso corpo. Então, como você pode imaginar, é um vaso muito importante. Os aneurismas de aorta, eles podem acontecer em diferentes regiões da aorta, como por exemplo na parte inicial dela, que seria a aorta ascendente, e aqui eles estão muito relacionados com alterações congênitas de colágeno, ou seja, doenças que você nasceu com ela, ou pressão alta afeta muito aqui. Mas o local mais comum desses aneurismas, eles são na parte abdominal da aorta, especialmente ali depois dos rins, tá? Então a aorta emite os vasos que vão para os rins, e dali para baixo acontece muito aneurisma. E aqui os aneurismas estão muito associados com a questão do cigarro. E o risco desses aneurismas, como da grande maioria deles, é se romper. E enquanto lá no cérebro, quando eles rompem, eles levam ao AVC hemorrágico, aqui imagina, se quase todo o sangue do meu corpo ele está passando por ali em dado momento, o risco quando um aneurisma desse rompe é extravasar sangue, gerando uma hemorragia interna muito grave. E o sangue pode começar a acumular no tórax, acumular no abdômen e faltar sangue para o corpo do paciente, levando ele à morte. Então a ruptura do aneurisma pode sim levar uma pessoa à morte. Uma pessoa famosa que morreu por uma ruptura de um aneurisma de aorta foi o cientista, o Albert Einstein. Então, como que a gente trata isso? Bom, basicamente, na ruptura não tem muito o que fazer. O tratamento é cirurgia de emergência. Esse paciente tem que ser operado o quanto antes, mas muitas vezes o paciente acaba falecendo antes mesmo de chegar à possibilidade de realizar a cirurgia, devido à gravidade, né? Sangra demais nesse pouco tempo. Então, geralmente, o tratamento ele é feito quando você diagnostica precocemente esse aneurisma e trata. Em geral, quando a pessoa recebe um diagnóstico de aneurisma, não tem indicação imediata de cirurgia, porque não é todo aneurisma que rompe. Vai ter que operar aqueles que estão crescendo muito rápido, então você vai fazendo um acompanhamento anual, e se ele cresce ali mais do que 1 centímetro, ele teria indicação cirúrgica, e também aqueles aneurismas muito
muito grandes, que aí depende da pessoa, das doenças que ela tem ou não, e do local do aneurisma, que pode variar aí de 4, 4,5 centímetros até 6 centímetros, a depender da pessoa e do local. O aneurisma que não rompeu ainda, em alguns casos, ele pode ser tratado por meio de endopróteses, que seria, vamos imaginar assim, como se fosse de volta um cateterismo. É puncionado um vaso aqui, geralmente a artéria femoral, que é um vaso aqui da coxa. Por ali passa-se uma prótese e essa prótese ela expande dentro do aneurisma, isolando ele do vaso e não tem mais problema dele romper. Em alguns casos, dependendo da localização e o tipo do aneurisma, ele precisa ser cirúrgico, por meio de uma cirurgia para o tratamento desse aneurisma em si. Bom, você pode estar se perguntando agora, como que eu vou sentir que eu tenho um aneurisma então ou não antes que ele rompa? Infelizmente, muitas vezes o aneurisma é completamente assintomático. Nos casos do aneurisma abdominal, a pessoa pode sentir uma massa pulsando, então ela põe a mão e ela sente ali uma pulsação no abdômen. Mas isso aqui não é muito acurado. Tem muitos pacientes que pulsam por outras causas e tem muitos pacientes com aneurisma de aorta que não pulsam também. Pode ser, pode, é um sinal de alerta. No caso da aorta torácica, às vezes ele pode comprimir alguns nervos que estão ali perto, mas a maior parte das vezes ele é assintomático. Pode, por exemplo, comprimir um nervo laríngeo recorrente, que é um nervo que desce por ali. Pode causar rouquidão, mas isso já é bem raro também, tá? Não é comum de acontecer. Então, na maior parte das vezes, o aneurisma ele é assintomático, a pessoa não sente nada. Muitas vezes a primeira coisa que ela sente é quando ele rompe de fato. Então, como que eu vou diagnosticar isso? Basicamente, existe uma recomendação do USP Task Force, que é a sociedade que orienta esses screenings, né, de doenças na população, e ela recomenda que pessoas que fumaram, homens, na verdade, que fumaram durante a vida, façam um ultrassom de aorta abdominal entre os 65 e os 75 anos, que seria a faixa de risco maior para o desenvolvimento desses aneurismas. Lógico que pessoas que tenham fatores de risco maiores, histórico familiar, algumas doenças que podem levar a um risco maior, podem fazer isso também em outras situações, inclusive por meio de ecocardiograma para ver o aneurisma de aorta torácica, mas aí vai muito da avaliação do médico, não é uma recomendação para todo mundo. Eu já falei sobre isso lá naquele meu vídeo que eu falo sobre o bom check-up médico, que não é sair pedindo exame para todo mundo, mas você identificar os fatores de risco, então identificar a pessoa que possa ter um fator de risco maior, para aí sim indicar ou não a realização do exame. Bom, basicamente é isso então. O aneurisma é uma dilatação de um vaso e o grande risco dele é a sua ruptura. Existem os aneurismas adquiridos, tá? Principalmente por causa do cigarro e da pressão alta, e existem os aneurismas congênitos que as pessoas nasceram. Teoricamente ele pode acontecer em qualquer vaso do nosso corpo, mas os que mais preocupam a gente são os cerebrais, que levam ao AVC hemorrágico, e esses de aorta, que podem romper e levar o paciente à morte. Gente, isso aqui é o básico que a gente tem a respeito de aneurismas. Não esquece de deixar o like se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova, compartilhar com pessoas que possam se interessar sobre esse conteúdo e se inscrever se ainda não for inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, gente, vocês estão gostando desses vídeos mais direcionados, falando de tipos de doenças? Se sim, sugere aí um próximo.